Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o amistoso entre Cruzeiro e Bolívar lá da Bolívia, a dificuldade da Raposa para contratar o volante Felipe Machado em definitivo, interesse do Cruzeiro no ponta Felipe Ferreira, que pertence à Ferroviária lá de São Paulo, e também será que Fernandão, que atualmente está no Goiás, e Leandro Damião, que já atuou aqui pelo Cruzeiro, seria uma boa opção e viável para o Cruzeiro visando a Série B. Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Iremos começar falando justamente sobre esse amistoso entre Cruzeiro e Bolívar. Bom, o dirigente lá do clube boliviano divulgou de forma oficial no seu Twitter nessa última quinta-feira a confirmação dos amistosos entre Cruzeiro ou também alguns jogos com o Atlético Mineiro e também o América. Bom, o jogo contra o Atlético será no dia 15, o Cruzeiro no dia 20 e o América somente lá no dia 25. Lembrando que dia 20 de fevereiro o Cruzeiro já vai ter assim voltado aos treinamentos normal, já que a equipe se reapresenta nessa próxima segunda-feira, dia 15. Bom, o Bolívar, que é um dos maiores clubes lá da Bolívia e foi adquirido recentemente por um grupo que tem, por exemplo, o Manchester City e outros 9 clubes ao redor do mundo. É bem provável que ele seja uma potência no futebol nos próximos anos e já avisa agora para essa temporada de 2021 a Copa Libertadores, que vai começar na segunda fase e ainda tem 2 fases antes de chegar nos sorteios de grupos e tudo mais. Bom, é interessante o Cruzeiro já ir fazendo alguns amistosos desse nível, já que sem dúvidas é uma boa equipe que ficou na segunda colocação no último campeonato e não duvido nada o Cruzeiro está recebendo sim algo para fazer esse amistoso, mas enfim. Opa galera, então passando aqui para falar para vocês que já saiu o primeiro vídeo lá no outro canal, Jovem de Sucesso, e que eu vou deixar aqui o link na descrição e também o card que está aparecendo aqui agora na tela, porque estava dando erro lá no link e tudo mais. Aí vocês vão lá e dão uma olhada também nesse vídeo e que no máximo na próxima semana já vai sair vários lá para vocês, beleza? E bom, gostaria muito de pedir com a ajuda de vocês para esse novo projeto, que eu não vou deixar de lado aqui o canal e sim, assim, explorar ainda mais essa área do YouTube que eu gosto bastante, beleza? Ah, e também eu escrevi um livro recentemente chamado Jovem de Sucesso, 35 lições para você assim, prosperar na vida ainda novo. Bom, vou deixar aqui também o link na descrição e é muito interessante esse livro, porque caso vocês queiram dar uma olhada, está disponível na Amazon, tanto assim para a versão Kindle, caso você já tenha assinatura, e também caso vocês queiram comprar, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Valeu demais! Outro assunto importante é sobre o Felipe Machado, onde o Cruzeiro vê muitas dificuldades para a permanência do jogador aqui na Toca da Raposa. Bom, o dirigente André Mazzuco deu uma entrevista ao Super Sports nessa última semana falando sobre a dificuldade do Cruzeiro para ter o atleta em definitivo ou até mesmo por empréstimo. Bom, na última semana também foi divulgado pelo Globo Esporte que o Cruzeiro retomou as conversas para ter o jogador. Lembrando que o Cruzeiro pegou o jogador de empréstimo até o término da Série B, que tinha como duração antes da paralisação do futebol e tudo mais, até o dia 30 de dezembro de 2020. E lá no final de novembro, ambas as partes chegaram a um acordo e o Felipe Machado ficou no Cruzeiro até o início de fevereiro, quando se encerrou a competição. E agora o Grêmio pede pelo menos que o Cruzeiro, para ter o jogador de empréstimo até o término da competição, pague 100% dos seus salários. Que, visto isso, o Cruzeiro prefere ter o atleta em definitivo do que pagar o seu salário integral, que atualmente gira na casa dos 100 mil mensais. O que dificulta isso foi ainda a proposta de outros clubes da Série A e também da Série B, porque o jogador teve muito destaque pelo Cruzeiro nessa última temporada. Lembrando que por aqui foram mais de 40 partidas, marcou apenas 2 gols, mas o diferencial dele é o passe e também o cruzamento, onde ele contribuiu com incríveis 8 assistências, sendo o maior garçom do Cruzeiro na última temporada. Jogador que possui 24 anos e que até seria interessante o Cruzeiro também ver a possibilidade de vender ele para o exterior, que sem dúvidas poderia conseguir algo na casa dos 6 a 10 milhões de reais tranquilamente. E ainda houve algumas especulações de que, por exemplo, ele podia estar envolvido naquela troca com o Grêmio e o Orejuela e tudo mais, mas até o momento nada disso foi confirmado. E como eu fiz 2 vídeos ontem, caso vocês queiram ver, entra lá no canal e dá uma olhada,
eu falei a respeito do Orejuela e também uma possível troca de jogadores que dificilmente vai acontecer, beleza? E o Felipe Machado, que chegou sem muitas expectativas aqui no Cruzeiro, lembra ainda daquela estreia dele que foi horrorosa e assim, muitos torcedores pegaram no pé do jogador e queria a rescisão de contrato mesmo antes de iniciar a Série B. Mas que por aqui foi um total sucesso, principalmente depois da chegada do Filipão, que aí mesmo ele começou a dar muitas assistências, principalmente para o Manuel. Que, bom, de 7 gols que o zagueiro fez na Série B, 3 foi de cruzamentos do volante Felipe Machado, que foi fundamental também na parte criativa do Cruzeiro, sendo um dos poucos destaques nesse setor ofensivo. E agora com a contratação do Matheus Barbosa, que o Cruzeiro começou a ter um pouco mais de opção para a próxima temporada. E vocês, acham que o Cruzeiro deveria fazer um esforço para tentar manter o Felipe Machado por aqui? Ou acham que seria melhor a Raposa ir no mercado e buscar algumas contratações melhores? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o ponta Felipe Ferreira. Bom, atleta que possui 26 anos de idade e que na última Série B estava lá no Cuiabá e foi uma das peças importantes para o acesso. Bom, por lá ele disputou também 26 partidas e marcou 2 gols, onde estava emprestado pela Ferroviária lá de São Paulo. Além do Cruzeiro, que inclusive o Globoesporte.com fez uma matéria nessa quinta-feira, o Ceará também busca a contratação do atleta. E a equipe cearense já tinha interesse no jogador lá no final de novembro, onde ambas as partes já tinham um acordo bem encaminhado, mas por conta do fechamento da janela de transferências da Série A, não houve essa concretização do acordo. Que vale lembrar, ele pertence à Ferroviária lá de São Paulo e no início de 2020 e também no ano de 2019 ele estava na Ferroviária e teve um certo destaque no Paulistão. E o Cruzeiro demonstrou o interesse dele lá. Eu lembro que gravava vídeo em julho, agosto de 2019, perguntando se o Felipe Ferreira seria uma boa opção. E ele acabou escolhendo o Vasco ao Cruzeiro naquela reta final da Série A, lá no final de 2019. E poderia ser uma boa opção, porque ele é um atleta que atua tanto de ponta direita quanto na esquerda. E também em trabalhos dele no CRB, onde foi muito bem, jogava também na posição de meia. E ele foi mais um pedido do técnico Felipe Conceição, que observou o jogador ao longo da última Série B e acha que pode ser uma boa aposta para o Cruzeiro, que teria que ir em busca de novos investidores, pois o Ferroviário dificilmente aceitaria emprestar o atleta e para concorrer com outras equipes da Série A, como por exemplo o Ceará, teria que pagar para ter os direitos econômicos do ponta. E o último assunto desse vídeo é sobre 2 atacantes, onde nessa última semana eu coloquei uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, no Cruzeiro News. E caso você não siga, aproveite para seguir meu perfil pessoal que está aparecendo aqui na tela. E também a página do Cruzeiro News lá no Instagram, beleza? E bom, alguns torcedores deram algumas dicas de contratações para 2021. O primeiro deles foi no caso do Fernandão, atacante que atualmente está no Goiás. Bom, jogador que possui 33 anos de idade e que é bastante experiente. Surgiu ali com bastante destaque no futebol brasileiro e a sua carreira fez muito sucesso mesmo lá pelo Fenerbahçe da Turquia e por lá foi um dos maiores ídolos brasileiros nos últimos anos, ao lado do Alex, por exemplo. E vale ressaltar que ele tem 13 gols somente na Champions League. Bom, jogador que aceitou voltar ao Bahia, no qual ele tinha uma identificação muito forte lá em 2019. E bom, disputou 48 jogos e marcou 15 gols nessa sua primeira volta ao futebol brasileiro, que pelo Bahia ele não foi o titular absoluto e ainda marcou 15 gols, porque naquela época o Gilberto, que já vinha marcando muitos gols, era o titular absoluto por lá. No início de 2020 ele perdeu muito espaço e após 15 jogos foi negociado com o Goiás, onde chegou na reta final da Série B e foi um dos poucos jogadores que se destacaram na equipe goiana. Lembrando que o Goiás está numa situação bastante complicada e só foi reerguer após a contratação do Ariel Cabral do Cruzeiro, que por lá está indo muito bem, e também do Fernandão, onde até aqui foram 21 jogos e marcou 7 gols. E poderia ser uma boa opção caso, por exemplo, ele aceitasse reduzir o seu salário, já que não compensaria o Cruzeiro ficar pagando um salário absurdo para o jogador. E lembrando que ele recebe bem abaixo do que esse teto de 150 mil mensais. E é um atleta que joga bastante com o corpo e possui 1,95 m. Ou seja, já dá para perceber que é um atleta que seria mais assim para cabeceio e não ficar driblando marcação ou algo do tipo. O outro jogador é o Leandro Damião, atacante que possui 31 anos de idade.
Ele que atuou aqui no Cruzeiro em 2015 e foi muito bem. Disputando 46 jogos, marcou 18 gols e depois disso foi para o Real Betis lá da Espanha, que o Cruzeiro negociou ele por um valor próximo dos 14 milhões de reais. Lá no Real Betis ele disputou 3 partidas e depois saiu e foi começar a ter mais destaque pelo Internacional em meados de 2018, onde marcou outros 16 gols pela equipe lá do Sul e foi vendido ao futebol japonês, onde essa agora será a sua terceira temporada. E no ano passado foram 45 jogos, marcou ainda 18 gols, se mostrando um grande artilheiro nesses últimos anos. E não acho que a equipe lá do Japão tenha interesse, por exemplo, de emprestar o jogador. Mas enfim, o Cruzeiro que deve sim ir em busca de um atacante no mercado e que seja assim um pouco mais centralizado e até mesmo bem mais experiente, já que até o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu algumas entrevistas falando da importância do Cruzeiro deixar uma equipe mais experiente para essa próxima Série B. E vocês acham que dentre esses dois atacantes, qual poderia ser bom para o Cruzeiro visando essa próxima temporada? E também deixa aqui nos comentários bons nomes de jogadores que podem reforçar o Cruzeiro para esse ano agora de 2021, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.